Afinal, Fale Comigo é ou não é o melhor filme de terror do ano? Fica aqui no vídeo para descobrir. Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Camila, sejam muito bem-vindos ao canal do Pipoca na Madrugada. E no vídeo de hoje eu venho falar sobre Fale Comigo, um dos filmes mais aguardados deste ano, um dos filmes de terror também mais falados, que repercutiu bastante nos últimos meses. Eu finalmente assisti e agora eu vou contar pra vocês se esse filme de fato é bom ou não, se é o melhor terror de 2023 ou não. Então fiquem aqui. A primeira parte do vídeo é sem spoilers, vou falar no geral o que eu achei da história, dos personagens e das temáticas, e a segunda parte vai ser com spoilers, mas não se preocupem porque eu aviso vocês quando este momento chegar, beleza? Então se vocês querem saber mais sobre Fale Comigo, continue assistindo esse vídeo, já aproveita, deixa o seu like aqui pra mim porque é muito importante, eu vou saber se você gosta desse tipo de conteúdo, comenta aqui embaixo se vocês pretendem assistir este filme e é claro, se inscreva aqui no canal para não perder nenhuma novidade que eu postar aqui. Dirigido pelo Daniel Michael Philippou, do canal de sucesso Haka Haka, Fale Comigo começa, com uma cena inicial que é bem brutal numa festa, em que o rapaz chega no local para buscar o irmão que não tá se sentindo muito bem. E quando ele chega ali, um ataque é cometido, seguido por uma morte instantânea que choca, dando o primeiro sinal de como essa história vai ser conduzida. Assim, a trama apresenta a Mia, uma jovem estudante que perdera a mãe de uma forma trágica e agora ela tenta seguir em frente com a vida ao lado do seu pai, o Max. 2 anos se passam, mas a gente nota a alta sensibilidade que essa personagem ainda sente diante dessa perda, confirmando que o período pós-luto ainda permanece e pouco foi superado. E deixando claro o desejo de manter distância da solidão, de não querer mais se sentir sozinha, a gente vê que a Mia passa a maior parte do tempo ao lado da sua melhor amiga, a Jade, e da família dela, o irmão mais novo, o Riley, e a mãe Sue, que abre as portas da casa para acolher a Mia, porque ela percebe, o quão triste ela ainda é e ainda está. E para tentar voltar à rotina e também retomar o convívio social, a Mia acompanha a Jade numa festa, em uma reunião com os amigos para poder curtir e se divertir. Porém, essa reunião e essa curtição tem outras intenções, uma vez que os anfitriões dessa festa, o Joss e a Hailey, estão ali programando para fazer uma espécie de ritual. Então, eles têm uma mão embalsamada para poder invocar espíritos. E aqui a gente vê como funciona este ritual. Então, eles escolhem uma pessoa que vai ficar diante dessa mão e tem que seguir as seguintes regras: segurar a mão e dizer "fale comigo" para o espírito aparecer, e depois permitir que esse espírito entre no seu corpo, e ele só pode permanecer no máximo 90 segundos. Claro que essa brincadeira se torna viciante, eletrizante, com direito a adolescentes sendo impulsivos e estúpidos. Porém, durante uma dessas sessões, a Mia acaba entrando em contato com o espírito da sua mãe, que é invocado em uma dessas sessões. E o que era para ser apenas uma brincadeira de muito mau gosto, por sinal, se torna um perigo iminente quando esses adolescentes acabam atraindo terríveis forças sobrenaturais. Fale Comigo chama atenção ao emplacar uma boa história sobre espíritos e possessão, que por si só já amedronta, que são temáticas muito boas. Porém, a narrativa não para aí, muito menos se debruça em jumpscares baratos, que se encaixariam facilmente aqui nessa história, como a gente já viu em outros filmes. Então, à medida que a gente vai entendendo a brincadeira, de primeira impressão, a gente acredita que a gente só está acompanhando adolescentes sendo impulsivos e estúpidos, realizando uma brincadeira de muito mau gosto, com um desconhecido. No entanto, essa ideia ela vai se dissipando aos poucos à medida que a gente interpreta o significado dessa mão embalsamada, como ela funciona, que é uma espécie de droga viciante, que desperta aquele prazer e o desejo de viver aquilo de novo, de segurar a mão, de ver o espírito de novo, juntamente com os efeitos colaterais que podem ser radicais e até mesmo irremediáveis. A partir daqui, Fale Comigo apresenta a segunda camada da narrativa ao desenvolver temas sobre espiritualidade e luta ambientados no cenário pós-vida e possessão. Então, quando o público começa a entender a verdadeira dor da protagonista, da Mia, a gente começa a entender que esse mal se aproveita da vulnerabilidade humana nesse período pós-luto, em que eles aproveitam para possuir, para dominar, e isso traz dores e desgraça não só para a protagonista, mas também para as outras pessoas que estão ao seu redor. Então, mesmo nessa atmosfera sobrenatural,
final, o filme inicia um debate muito interessante sobre espiritualidade, luto, depressão, em que a gente vê aqui na história o desenho, né, de dois mundos, de dois universos, o vida e o pós-vida, que são separados por essa linha bem tênue e invisível. Então, quando esses personagens começam a invocar esses espíritos nessa brincadeira de mau gosto, eles começam a atravessar essa linha, permitindo, dando abertura para que esses espíritos obsessores venham para o outro lado do mundo, né? Espíritos obsessores que infelizmente não encontraram a paz, não encontraram a luz, então eles retornam nesse desespero de poder encontrar isso, mas também tem aqueles espíritos que querem vir apenas para dissipar toda a maldade. E esse é um tema muito legal que vem ganhando espaço nos filmes de terror, o que eu acho interessante. A gente pode ver essa temática bem abordada na franquia Sobrenatural, independente de você gostar ou não. Esse tema está inserido nos filmes e também no filme A Casa Sombria, que é um filmaço. Tem vídeo aqui no canal falando a respeito dessa história. Se eu não me engano, o filme tá no Star Plus, depois eu confirmo para vocês. Mas assistam porque vale a pena. E aqui em Fale Comigo, o espectador inicia essa leitura a partir das camadas da protagonista, a Mia, que ganha uma interpretação maravilhosa da atriz Sophie Wilde. Ela carrega o filme nas costas, ela tá sensacional aqui. E a gente vê que a protagonista é o imã para esse mal chegar e o fio condutor para o caos acontecer aqui na história. Então, desde o início, a gente vê, né, o quão essa personagem deixa claro a dor que ela está sentindo nesse período pós-luto, né, essa dor de não ter superado a perda da mãe, seguido de uma depressão que não foi 100% curada, uma dor que não está 100% cicatrizada, e isso também se junta às respostas que ela não obteve diante do que aconteceu. E é dessa dor apresentada na história que o mal gosta de aproveitar para possuir os mais aptos ao vulnerável. Então a gente vê que a Mia, ela protagoniza cenas mais assustadoras aqui, né? O vício que ela sente, né, ao querer trocar aquela mão embalsamada, especialmente depois que ela consegue ter contato com o espírito da mãe. A loucura que ela sente também por conta dessa abstinência, né? Ela quer tocar a mão, mas sabe que isso pode ser pior. As visões macabras que ela passa a ter, né? E faz ela e a gente ficar dividido entre o que é real, o que é imaginário, o que é alucinação, o que é verdadeiro, né, fazendo esse véu entre o vida e pós-vida finalmente ficar visível. Outro ponto excelente aqui de Fale Comigo é a construção das cenas aterrorizantes, cujo medo vai ser relativo para cada um, então vai depender da sensibilidade e do imaginário de cada espectador, tá bom? Não é que você vai se assustar o tempo todo, mas você vai ficar impressionado. Então tem cenas bem brutais em que os personagens se ferem radicalmente, seja se contorcendo, empunhalando uma faca, batendo a cabeça, que dá muita agonia de assistir. Então, em alguns momentos você vai fechar o olho, vai virar a cabeça rapidinho para não ter que ficar olhando o tempo todo. Então é bem, sabe? Ui. E essas cenas contam com uma edição de som que é excelente, que deixam essas sequências mais cruas e viscerais, né, causando aquela aflição enquanto a gente está assistindo. Os jumpscares são mais pontuais, sutis, né, então são muito bem feitos, eles deixam a gente impressionados enquanto está assistindo, seja no formato do espírito, que aparece ali, que ganha uma caracterização medonha e escatológica, seja nas cenas de vultos, uma sombra que aparece no canto do cômodo do quarto, são jumpscares que mexe muito com o nosso imaginário, né, porque a gente no momento não sabe se aquilo é real ou não, se vai aparecer, se não vai aparecer, causa aquela aflição do tipo assim, vai acontecer alguma coisa ou não vai? O que tá rolando aqui? Né? Fora também que tem uns momentos ali bem estranhos, bem bizarros que rolam com esses espíritos, então eu gostei bastante. Não é que você vai pular da cadeira, mas você vai ficar bem preso a ela. O elenco tá ótimo e o maior destaque aqui é a Mia, já que ela é o fio condutor da história, mas os coadjuvantes, eles complementam bem a história aqui, e os maiores destaques são a Jade, o Riley e a mãe, a Sue. Agora, essa segunda parte do vídeo é com spoilers, porque vou falar aqui alguns detalhes importantes do que ocorreu aqui na história, inclusive o final, beleza? Então, a partir de agora é com spoilers. Bora lá? Em primeiro lugar, Fale Comigo não traz mais informações a respeito da origem dessa mão embalsamada. O que a gente sabe aqui no filme é que essa mão, a mão, é de uma médium, né? Por isso que a gente consegue, os personagens conseguem invocar os espíritos, mas não, e eles até brincam dizendo que não sabem onde foi parar a outra mão. Mas a gente não descobre quem foi a primeira pessoa que encontrou essa mão, onde essa mão estava, né? Como essa pessoa descobriu que esse objeto embalsamado consegue invocar espíritos.
Infelizmente, a gente não tem essas informações. Eu confesso que enquanto eu estava assistindo o filme, eu fiquei bem curiosa, eu queria saber mais a respeito da origem da mão embalsamada, mas infelizmente isso não acontece. O que a gente sabe é que essa mão acaba se tornando nessa droga viciante em que você usa uma vez e quer usar de novo, de novo e de novo. E como eu disse lá no começo, o filme deixa bem claro a dor da Mia, dela não ter conseguido superar a morte da mãe, então ela vive nesse pós-luto, né, permanece nesse período, né, a gente descobre que ela também teve depressão, então não é à toa que ela acaba se tornando o alvo perfeito para esses espíritos obsessores virem até ela e ela servir de fio condutor para todo o caos. E durante a brincadeira, a gente vê que as regras são quebradas, as regras que eu disse anteriormente, e uma delas é o momento em que o Riley entra na brincadeira e quando ele vê o espírito, ele reconhece que é o espírito da mãe da Mia, né? E ela entra no corpo dele para falar com a filha e ela entra em desespero e acaba deixando um amigo ali com o espírito por mais de 90 segundos. E é aí que o perigo chega, porque no momento em que isso acontece, dá abertura para outros espíritos obsessores virem, e de fato eles vêm, né? Tanto que um deles acaba vindo e ficando no corpo do Riley ao invés do espírito da mãe dela. E outro ponto também é que a vela não é apagada a tempo. E a vela significa a luz, né? O ponto de luz que esses espíritos obsessores vão atrás, né? Já que eles estão em desespero por paz e por luz. E como eu disse, esses espíritos obsessores são aqueles que não conseguiram encontrar a paz, não conseguiram encontrar a luz, teve a vida interrompida por uma tragédia inesperada. E é a partir daqui que a gente entende o que realmente aconteceu com a mãe da Mia e também para ela ter aparecido durante essa brincadeira de invocar espíritos. Então a gente descobre que a mãe da Mia, ela cometeu um suicídio acidental, ela tomou remédios a mais, pediu socorro e infelizmente o socorro chegou tarde demais e ela acabou morrendo. Então foi uma tragédia inesperada que interrompeu a vida dela de forma horrenda. Então a gente vê que o espírito dela não está em paz porque ela não foi em paz, não foi uma morte natural, foi uma forma muito trágica. Então é por isso que ela acaba ali aparecendo nessa brincadeira, dá a entender que ela vive nesse limbo obscuro, né, que ela não encontrou a luz que desejava, não encontrou a paz, ela tá tentando, só que tem outros males ali junto com ela. E por estar totalmente intoxicada por conta desses espíritos malignos que a Mia tanto vê, ela acaba cometendo aqui atitudes impulsivas e até mesmo hediondas, sendo uma delas, ela acaba atacando o pai, porque ela, durante uma conversa ali, ela briga com ele, só que depois ele aparece, só que é um espírito que aparece no formato do pai dela. E aí ela vai lá e ataca ele achando que é o espírito, mas no fim era o pai mesmo. Então a gente vê que nesse dado momento ela já não tá mais sabendo dividir o que é real e o que não é. E desesperada e sem saber mais o que fazer e também tentando salvar o Riley, já que ele teve o corpo possuído por outro espírito obsessor e a sua alma tá presa naquele limbo com outros seres sobrenaturais, a Mia, ela acaba recebendo a ajuda do espírito da mãe, que aconselha ela de que a única solução para salvar o amigo é matando ele, e assim liberta o espírito dele. Então ela decide que vai matar ele, só que a gente fica naquela dúvida, esse conselho foi realmente dado pelo espírito da mãe dela ou foi de outro espírito obsessor se passando pela mãe dela? Né? Tipo, o filme não deixa isso bem explicadinho, né? Fica em aberto pra gente interpretar. Então eu acredito que num dado momento já não é mais a mãe da Mia que tá falando ali com ela. E prestes a cometer esse ato hediondo, né? Ela vai pra matar o Riley e a Jade correndo atrás ali pra impedir que a amiga faça isso com o irmão dela. A Mia reflete mais uma vez e aí finalmente ela toma a sua decisão. Então ela não mata o Riley, mas ela tira a sua própria vida ao se jogar na frente do carro, então ela acaba morrendo atropelada. Fale Comigo se encerra de forma cíclica uma história que infelizmente tem um final triste, porque a gente vê a alma da Mia saindo do corpo dela e vagando, e ela vê que as outras pessoas ao seu redor conseguiram encontrar um recomeço, mesmo que difícil, mas conseguiram. O pai dela não morreu, graças a Deus, felizmente ele é salvo a tempo, a gente vê ele indo embora do hospital, né, de forma triste, né, porque ele perdeu a esposa e agora a filha, mas ele vai ter a chance de recomeçar, assim como a Jade, a mãe e o irmão que saíram do hospital e também o Riley se recupera. E é nesse momento que a gente vê que a Mia começa a vagar e vai para aquele limbo obscuro, então a gente vê ela no meio daquela escuridão até o momento em que ela enxerga
uma pontinha de luz e ela vai correndo em direção àquela luz. E quando ela sai, ela descobre que ela apareceu numa brincadeira em que um grupo de amigos estão com aquela mão embalsamada e acabam invocando o espírito dela, que no fim das contas ela se tornou um espírito perdido, sem paz e sem luz, já que ela não morreu de forma natural, ela acabou tirando a própria vida. Então é isso, gente, essa foi a minha crítica sobre o filme Fale Comigo, que no fim das contas para mim é um excelente filme de terror, entra na lista de melhores filmes de terror de 2023, porque eu também gostei de Pânico, gostei de Megan, A Morte do Demônio, assim, entendo quem gostou e tal, é que eu não curti muito, mas entendo, assim, o hype, é um filme bem feito, mas Fale Comigo, cara, gostei bastante, especialmente não por se tratar somente de um filme sobre espíritos e possessão, mas por debater essas temáticas a respeito de espiritualidade, de pós-vida, luto, depressão, mesmo que seja nessa atmosfera sobrenatural. Então eu curti bastante, vale muito a pena ir no cinema assistir, beleza? Então se vocês gostaram desse vídeo, deixa o seu joinha, compartilhe o vídeo com seus amigos, me siga nas redes sociais pra gente conversar mais e comenta aqui também se vocês pretendem assistir o filme e também se já assistiram, o que vocês acharam da história. E é claro, se inscreva aqui no canal para não perder nenhuma novidade. Um beijão e até a próxima!